No vídeo de hoje eu vim te falar sobre os principais riscos e ocultos que existem no mercado de ações e que você precisa saber, entender um pouco melhor se você vai começar a investir em ações ou se você já investe, para que você não passe por problemas aí futuramente em relação aos seus investimentos. Se você não me conhece, eu sou Robson Andrade e seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Se você ainda não é inscrito, só peço que você se inscreva e nos acompanhe por aqui, pois eu trago sempre vídeo falando sobre o mercado financeiro em geral, ações, fundos imobiliários e outros investimentos também. Então se inscreve, deixe seu gostei nesse vídeo para nos ajudar também a ser divulgado para mais pessoas e consequentemente atingir e ajudar mais pessoas a aprenderem também sobre o mercado financeiro. E hoje eu vim falar sobre os riscos ocultos que existem, claro, na parte do mercado de ações, né? Quando você compra uma ação ou quando você deseja investir em uma ação, riscos que tem ali existentes e não podem ser deixados de ser considerados na hora de tomar a decisão de investir. Existem diversos riscos ligados ao mercado financeiro, isso é óbvio, tanto para o mercado financeiro na parte de renda variável, que são as ações e fundos imobiliários e outros investimentos ali ligados a esse tipo de renda, quanto também na renda fixa, né? A renda fixa, por mais que traga segurança, também possui seus riscos, mas o foco de hoje é falar sobre riscos ligados ao mercado de ações. E já falando sobre o primeiro risco que você deve levar em consideração e ter ciência de que pode acontecer é o risco setorial. O que são riscos setoriais? É o risco que você está exposto no momento que você for investir em uma ação específica de um segmento ou de um setor específico. Como nós sabemos, as bolsas, né, tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora, possuem ali dentro da sua carteira de ações de vários tipos diferentes. Ações de empresas que atuam no setor petrolífero, empresas que atuam no setor financeiro, como por exemplo os bancos, empresas do setor elétrico, do setor de saneamento e diversos outros setores. E cada setor, consequentemente, tem sua dificuldade, tem seu obstáculo para ser superado, para que a empresa possa crescer e, consequentemente, ser uma empresa eficiente no longo prazo, ou até mesmo no curto prazo, dependendo da exposição que a empresa tenha ao cenário que ela está exposta. Um exemplo disso e prático do que eu estou querendo me referir ao risco setorial são empresas do setor de varejo. Aqui mesmo no Brasil já presenciamos algumas situações relacionadas a essas empresas. Se você for buscar informações a respeito dos resultados, das demonstrações contábeis ali, né, dos resultados de lucros ou prejuízos de empresas como a Magazine Luiza, como a própria Casas Bahia e outras empresas do varejo, todas vêm apresentando prejuízo subsequentemente, né? Todo resultado trimestral é prejuízo e, consequentemente, isso ainda vai perdurar por um bom tempo. E, claro, isso pode ocasionar, no caso de uma empresa dessas, abrir falência. Algo parecido aconteceu também com a Americana, mesmo que não tenha sido diretamente, talvez, pela questão, né, do resultado das vendas, mas por uma questão também que foi influenciada. E, consequentemente, a empresa teve toda aquela crise e ainda está passando por isso e está no processo de recuperação judicial, né? No momento ali que a empresa pede recuperação judicial, consequentemente ela está insolvente, ela precisa se reestruturar novamente para tentar pagar as suas dívidas e, consequentemente, tentar respirar novamente. Quando isso não é possível, ela simplesmente fecha as portas de vez, né? Tem pessoas que às vezes confundem. Quando a empresa pede recuperação judicial, não é que a empresa quebrou. Ela está se antecipando para tentar salvar uma possível falência de verdade. Se ela não consegue através da recuperação, né, que é um período ali definido judicialmente para que ela possa negociar todas as dívidas e tudo mais, se reestruturar nesse sentido, consequentemente, aí não há o que se fazer, né? É declarar falência e aí sim as portas são fechadas e um monte de pessoas ficam desempregadas e isso, consequentemente, é ruim, mais ainda para a economia. E isso é um exemplo bem prático do que é um risco setorial. Então, se você é um investidor dessas empresas, de uma empresa do setor de varejo, coloque no lugar do dono, por exemplo, de uma empresa dessa. Qual que seria o seu sentimento de ver a sua empresa afundar? Quando você se torna um investidor, consequentemente, o seu sentimento vai ser o mesmo, né? Uma vez que você torna um pequeno dono daquela empresa também. E claro, se você comprou ações de uma empresa que em um determinado momento estavam extremamente valorizadas e caras, né? Algo que aconteceu com o Magazine Luiza, que teve suas ações negociadas lá entre a casa dos R$30 e agora está sendo negociada a R$1 e pouco, né? Próximo ali de R$2. Imagine o coração de quem comprou essas ações lá em cima e agora está com essas ações a R$1. É um sentimento, acredito eu, que não tão confortável assim. Então é esse sentido que você tem que ter cuidado, tá? Risco setorial existe em todos os setores. No financeiro também existe riscos, no setor de metalurgia existe riscos,
no setor de commodity, né, que são empresas que trabalham com produtos essenciais ali, grãos, soja, petróleo em si, são commodities e também possuem influência até pela questão cambial. Então existe toda essa questão que você deve levar em consideração antes de se envolver com o mercado de ações. Outra questão também ligada às ações que você precisa ter ciência é o risco de liquidez. Imagine que o risco de liquidez é um obstáculo que você tenha entre a compra e a venda daquilo que você tem. Se você decidiu investir em uma ação de uma determinada empresa, você vai lançar a sua ordem de compra. Porém, muitas vezes essa ordem de compra não é executada pelo fato simplesmente de que não existe ofertas disponíveis, né? Existe dentro ali do painel de home broker, né, que é da corretora, ofertas de um lado e, claro, as ofertas de venda e as ordens também, ofertas de compra. Pessoas interessadas em comprar, pessoas interessadas em vender. Se você não encontra uma que cruze com a outra, na hora que você vai comprar a um determinado preço, não existe liquidez para aquilo, você não vai conseguir executar suas ordens. Ou seja, um obstáculo para comprar uma ação de uma empresa. Só que se você mesmo assim conseguiu comprar e você precise por algum motivo se desfazer com um certo grau de urgência ou simplesmente pelo fato de que aquela ação não é mais interessante para você, ou até mesmo uma ação que se valorizou bastante, você quer realizar lucro, mas não consegue vender pelo fato da liquidez, né, do volume financeiro negociado ser muito baixo, consequentemente isso se torna um obstáculo para você, porque você não vai conseguir fazer a venda imediata, vai ter que fazer dosagem da venda, né, vai ter que vender um pouco hoje, um pouco depois e assim sucessivamente para que você consiga ter o dinheiro de volta ali para fazer um reinvestimento em outra ação ou em outro investimento, ou simplesmente utilizar para algo, né, de urgência, de grau de urgência que seja necessário. Então existem essas possibilidades dentro do mercado financeiro, né? Por isso que é importante muitas vezes você levar em consideração o volume de negociação, a liquidez diária que aquelas ações das empresas têm, né? Quanto mais volume ela tiver, consequentemente, mais facilidade você vai ter de vender ou de comprar ações daquela empresa. E isso deve ser levado em consideração consequentemente também, além do risco que foi o primeiro que nós falamos aqui a respeito. E outra coisa ligada às ações, ao mercado de ações, principalmente se você não sabe nada de ações, é o risco de volatilidade. Dentro do mercado financeiro, né, as ações por si só já é um tipo de investimento bem volátil. As ações de empresas, né, que são negociadas na Bolsa de Valores, consequentemente sofrem uma oscilação muito forte muitas vezes. As ações podem subir com uma facilidade muito grande, né? Em menos de um mês você pode ter uma ação que se valorizou 15, 20%. Consequentemente também, como você pode ter ações que vão se desvalorizar, que vão praticamente derreter ao longo do tempo. E aí entra aquela questão, né? Foi o que eu falei agora há pouco a respeito que eu usei até como exemplo o Magazine Luiza. Você comprou uma ação a um determinado preço e essa ação simplesmente derreteu, pode ter se desvalorizado com 50, 60, 70, até quase 100% durante um ano. Se acontecer algo então relacionado ao setor que ela atue, isso pode acontecer mais rápido ainda, né? Ou algum outro evento de fraude, enfim, qualquer outra coisa ali que influencie diretamente no preço daquela ação. Consequentemente, para quem está começando, para quem não tem experiência no mercado financeiro, isso pode ser um obstáculo. Imagine o psicológico de alguém que fez o seu primeiro investimento agora em ações de uma determinada empresa e essa empresa, consequentemente, começa a despencar o preço das suas ações, até virar praticamente o investimento que você fez de 100% se transformar em 40% e 60% que você tenha é perda. Deve ser e é, consequentemente, algo bem ruim, né? Não é todo mundo que tem estômago para isso. Então, tenha ciência de que isso pode acontecer também. Outra observação em relação à volatilidade é que as ações por si só naturalmente são mais voláteis mesmo. Já fundos imobiliários têm uma volatilidade um pouco menos agressiva. Claro, se levarmos em consideração que fundos imobiliários de alguns tipos também de segmentos ali tem, né, uma oscilação mais forte, pode sofrer uma oscilação até pelo grau de risco que pode apresentar, mas de uma forma geral fundos imobiliários têm esse lado mais conservador do que ações. Ações é aquela possibilidade, né? Ou você pode se dar muito bem e ganhar com a valorização, com dividendos e tudo mais de uma empresa, ou consequentemente você pode simplesmente fracassar e ter um prejuízo muito grande. É uma faca de dois gumes, né? Ou você ganha ou você perde, ou você se dá muito bem ou você se dá muito mal consequentemente. E agora eu vou falar um pouco sobre outro assunto um pouco mais polêmico, né? Que é algo que muitas pessoas fazem até hoje e não é tão comum aqui no Brasil, mas já teve situações parecidas e consequentemente é mais colocado em prática no mercado lá fora, no mercado no exterior,
e também no mercado de criptomoedas. Principalmente em criptomoedas acontece muito isso, que é um movimento chamado Pump and Dump, que é basicamente inflar e desapegar ou simplesmente bombar e depois desfazer, né, fazer a venda de um determinado ativo. Geralmente o que é esse movimento? Imagine que existe uma determinada empresa que tem o seu preço e uma quantidade de ações ali disponíveis. Fácil, né, de ser influenciado, de ser manipulado, que tenha um movimento e tenha um volume pequeno de negociação. Então, se você tem um volume pequeno de negociação, qualquer compra que você faça ou venda pode influenciar diretamente no preço daquela ação, né? Se você tem poucas pessoas interessadas, se você tem um fluxo pequeno, chega alguém com uma quantidade maior e injeta, compra praticamente parte dessas ações, o preço consequentemente pode ser inflado, pode ser aumentado. E aí imagine que um grupo de pessoas bem intencionadas, né, ironicamente falando, façam isso, se reúnam, montem uma estratégia para divulgar, para falar de uma determinada empresa, com o intuito, consequentemente, de inflar o preço dessa ação, trazer pessoas para comprar também. Então, eles se posicionam em um determinado momento, investem em divulgação de notícias falsas, principalmente, de notícias sensacionalistas, e fazem com que investidores menos informados ou desatentos comprem as mesmas ações daquela empresa. Imaginando o seguinte, divulgam, por exemplo, que a empresa X vai ter, né, uma aquisição de uma empresa tal, ou vai ter lucros distribuídos de não sei quantos milhões e vice-versa. Aquelas notícias assim que ao primeiro momento que você bate o olho parece ser mentira. E isso acontece até hoje. O que mais tem na internet de uma forma geral são pessoas fazendo notícias sensacionalistas e prejudicando outras pessoas menos informadas, né? E claro, tanto no mercado de ações quanto no mercado de criptomoedas e em outros mercados também, existe esse tipo de personagem. Aquele que tem uma boa lábia, que consequentemente atrai pessoas para algo que no final das contas ela quem vai ganhar. Então o que acontece nesse movimento de pump and dump? Pessoas se posicionam ali, pessoas de mau caráter, consequentemente com um determinado preço de uma ação, investem em atrair compradores ali através de notícias sensacionalistas para aquela empresa. O preço dessa ação simplesmente vai ser inflado, vai sofrer uma valorização rápida e agressiva, né, pelo fato do volume ali ainda ser pequeno, e ele vem crescente de uma forma muito exponencial, muito rápida, e essas ações se valorizam, chegam a um preço alto, elevado muito fácil. Então imagine que você tenha injetado ali 50 mil reais, e através desse movimento depois você tenha transformado esses mesmos 50 mil reais em 300 mil reais ou até mais que isso, né? Pode acontecer casos de ser até mais que isso. E aí simplesmente, agora que está em um valor X, eu vou me desfazer disso tudo aqui e o preço vai voltar a despencar de novo e voltar praticamente para o zero. E aí o que vai acontecer com as ações de quem comprou lá em cima? Vai virar quase fumaça. Só que aquele investidor bem intencionado que comprou as ações antes e incentivou pessoas a fazer essa compra, consequentemente vai estar muito feliz, né? Enquanto outros choram, enquanto outros amarguram ali o resultado e o prejuízo que elas tomaram. Algo que aconteceu bem próximo disso aqui no Brasil foi com as empresas, né, do grupo do Eike Batista. Um nome muito bem conhecido, muito conhecido aqui no Brasil, até pelas coisas aí pelas notícias que ele andou envolvido, inclusive acusado de crime financeiro quando usou uma estratégia próxima disso, né? De um pump and dump para atrair, consequentemente fez um bom marketing em volta de uma das suas empresas ali, que atuava principalmente no setor de mineração, né? A maioria das empresas do grupo do Eike Batista, que tinham ali um MX em meio ao nome da empresa, era uma cadeia de empresas estruturadas, né? Uma empresa de logística naval, uma empresa de mineração, uma empresa de carvão, uma empresa de não sei mais o que, e elas ali meio que se conectavam uma com outras. E aquela expectativa que ele colocou nos investidores de que o seu investimento poderia facilmente transformar talvez um pobre em um milionário, foi o que acabou não acontecendo. E aí muitas pessoas tomaram prejuízo e esse movimento, né, toda essa propaganda sensacionalista que ocorreu na época, acabou levando o Eike Batista para a situação que ele está hoje. Pobre, consequentemente pobre ele não está, mas, né, podemos ter acompanhado aí ao longo do tempo tudo o que aconteceu em relação a isso com essa pessoa. Então, um conselho sobre isso para vocês: tomem cuidado com essas propagandas, com essas ofertas muito exageradas em relação ao mercado financeiro, de uma forma geral. Principalmente sobre esse negócio de facilidade, de que você pode comprar algo hoje, amanhã simplesmente transformou você em um milionário, você vai estar tomando champanhe em Dubai. Tomem muito cuidado com isso, porque muitas vezes você está sendo vítima disso aqui. Pessoas querem
que mais pessoas acessem algo e consequentemente inflem o preço para que elas possam se sobressair ali, e quem vai ficar no prejuízo vai ser você que entrou no meio dessa cascata, né? Então tomem cuidado, o meu conselho para vocês é esse. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais a respeito do mercado financeiro. Se você já passou por algo parecido ou se alguém que você conhece já passou por algo parecido, comente aí um pouco sobre essa experiência para eu estar lendo depois. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais notícias e mais vídeos aqui sobre o mercado financeiro para vocês.